Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo aí para vocês informações e atualizações sobre previdência e assistência social. O tema do nosso vídeo hoje, meus amigos, é muito importante, muito esclarecedor, né? Por mais que de repente algumas pessoas não entendam, não gostem, mas é uma realidade que acontece no INSS e é uma forma de você entender como, né, o INSS trabalha, né, o conjunto ali, né, perito, administrativo, como que ele avalia o seu benefício, o que ele considera de fato aí para conceder os benefícios relacionados à incapacidade. Aí nós temos quais benefícios? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez e BPC Loas deficiente, né? São os três benefícios. Temos também o auxílio acidente, né? Mas principalmente o INSS trabalha dessa maneira com esses três benefícios: BPC Loas, aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Então a gente vai esclarecer como o INSS foca o perito, o que ele considera mais na hora de analisar o seu pedido, o seu requerimento. Para quem não me conhece, meu nome é Clodoaldo Lima, sou advogado, sou servidor público e tenho esse canal aqui para trazer atualizações e informações sobre previdência e assistência social para vocês. Bom, vamos lá o que interessa, né, meus amigos? Pois é, se você não sabe, fique sabendo que somente ter uma doença não garante benefício no INSS, principalmente esses três que eu acabei de falar, ok? Muita gente fica revoltado quando o auxílio doença é negado, a aposentadoria por invalidez também, né? BPC Loas, tá? E a pessoa diz, poxa, mesmo com meus exames e laudos médicos, tudo aqui com o CID, né, que o médico colocou, mas será que o INSS não está errado? Sim, muitas das vezes está, né? Mas no final do vídeo, até o final do vídeo, você vai entender que muitas das vezes, de acordo com, né, o que manda a lei, muitas das vezes o INSS não está errado, muitas das vezes, né? Então, é o que a gente vai explicar aqui no decorrer do vídeo de forma simples, porque doença não é o mesmo que incapacidade, não é o mesmo que garantia de benefício para o INSS. Meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, rapidinho aqui, já deixa o like, se inscreve, porque essa informação pode te poupar muita dor de cabeça aí, você que pretende entrar com requerimento junto ao INSS, ou até mesmo prorrogar algum benefício. Vamos lá sim. Olha só, vou explicar aqui de forma simples, né? A doença, de um modo geral, não é uma incapacidade. Não sei se você concorda comigo, tá? Eu conheço muitas pessoas que têm alguns tipos de doença e trabalham normalmente. Claro, dentro das suas limitações, mas trabalham. Então, exemplos, né, que o INSS considera, um exemplo, né? Que doença é uma coisa, incapacidade é outra, tá? Por exemplo, tem pessoas com diabetes controlado. Isso são informações, gente, tiradas da própria publicação do INSS, tá? Então, exemplos que o INSS considera, por exemplo, tem gente com diabetes controlada, hipertensão, ansiedade em tratamento, problemas leves na coluna. Tudo isso não vai garantir para você o benefício, porque o INSS vai entender que você pode, mesmo assim, continuar trabalhando. Então, se ele analisar e entender que essas doenças, elas existem, você é portador da doença, mas se ele entender que essa doença não impede de trabalhar, não impede de atividades laborativas, então o INSS vai entender que não há direito ao benefício nesses casos, tá? Bom, o que a perícia de fato, gente, do INSS avalia nos benefícios para a incapacidade, tá? Então, se você entender, o perito ele não vai apenas perguntar qual é a sua doença, ele não quer só entender, né, que você tem uma doença que muitas das vezes já está ali descrita no laudo médico que você vai apresentar, né, uma doença com o CID. E aí tem um ponto importante que eu sempre falo aqui quando a gente fala sobre o tema, a importância do médico que vai dar o seu laudo, ele não informar somente que você tem aquela doença, mas explicar de forma clara e objetiva como que aquela doença o impede de trabalhar,
seja na sua função habitual, ou seja, em todas as funções. Tem que descrever isso para ajudar o convencimento do perito do INSS de que você realmente está, de fato, incapacitado para o trabalho, seja temporário, permanente, parcial ou completamente, né, o total. Bom, então vamos lá. Na perícia médica, o perito não pergunta apenas qual é a sua doença. Ele quer saber o que você não consegue fazer, né? Muitas perguntas dessa forma. Se a doença gera realmente, de fato, uma limitação funcional, ou seja, uma limitação para o trabalho. Se essa incapacidade é considerada temporária ou permanente. Gente, está passando um avião aqui, não tem jeito, vai aparecer o barulho. E se existe possibilidade de reabilitação profissional. Olha só. Mesmo ele ainda identificando que aquela sua doença gera uma incapacidade, né, gera uma limitação funcional, ele ainda vai saber se essa limitação funcional ela impede você de realizar qualquer atividade profissional, ou se de repente ela impede de você realizar apenas a atividade profissional que você exige habitualmente, né, podendo ser reabilitado para uma outra atividade funcional, diferente daquela, no qual ele vai entender que não há limitação para exercer aquela outra função, tá bom? Outra coisa também importante é que o CID, né? O CID é muito importante, tá? Se o médico manda o laudo médico sem o CID, já vai ficar ruim. Mas o CID sozinho não gera, né? E nem vai garantir o benefício, tá? Geralmente frisando o que gera o benefício, o que vale é o impacto daquela doença na sua atividade profissional. Tem que botar isso aqui tá? Encaixar, né, na mente. Você está indo pedir um benefício porque você não está conseguindo trabalhar, né? Se você está trabalhando, vai pegar um auxílio doenças, o transforma em aposentadoria por invalidez. Ou seja, é uma situação que você não está podendo trabalhar. Então tem que ficar claro que a sua doença tem que provar que ela está incapacitando você para o trabalho. Vamos aqui a um exemplo que o INSS costuma dar, e muitas pessoas dão também, que é, por exemplo, imagine duas pessoas, né? Duas pessoas com o mesmo problema de coluna, tá? Digamos que seja um problema considerado leve, tá? Ou médio, né? Não vou botar grave não, mas um problema de coluna leve ou médio, né? Ali a sua intensidade. Aí, um pedreiro está acometido por esse problema na coluna, que foi comprovado e tudo, tá? Vou botar aqui no leve, né? E o pedreiro, claro, né, a sua atividade é um trabalho pesado, requer muito esforço físico, né? E claro que com esse esforço, essa dor vai ficar cada vez mais intensa, tá? Então o pedreiro, com problema de coluna leve, vai requerer um auxílio doença, aqui vou dar um exemplo, mas pode ser um outro benefício, BPC, outra coisa. E de repente também um contador, né, que trabalha administrativamente, ele também vai ao perito com o mesmo problema, né? A tipo de exemplo, ele tem um problema de coluna leve também, tá? O mesmo problema do pedreiro, o contador, né, trabalha numa empresa como contador, ele tem também. O perito que vai analisar o pedreiro, ele vai entender que aquele problema da coluna leve realmente, né, vai não ter condições daquele pedreiro voltar nas suas atividades laborativas. E ele vai conceder o benefício, tá? Já o contador, né, dependendo ali da situação do momento, ele vai entender, não, ele trabalha sentado, sem esforço físico, pode levantar de vez em quando, pode, ou seja, não há uma comprovação que esse problema de coluna leve, aqui é um exemplo, tá, gente, vá dificultar aquele trabalhador ali administrativo, o contador. Então aqui um exemplo só para você diferenciar a mesma doença, a mesma situação, só que com profissionais, né, com atividades laborativas diferentes. A doença é a mesma, mas a decisão do INSS pode ser totalmente diferente, porque é de acordo com a atividade laborativa que a pessoa exerce, né? Então, espero que tenham ficado aí um entendimento tranquilo. Então, meus amigos, para fechar, para o vídeo não ficar muito longo, né, mas aqui frisando mais uma vez, não é a doença que concede benefício, mas é como ela o impede, o incapacita para
a pessoa realizar as suas atividades funcionais, né? Agora eu vou aqui dar um exemplo que ajuda muito você na hora de ir requerer o benefício, né? Algumas situações documentais que facilita, ajuda muito você ter a concessão do benefício, né, realizada. Então, erros que vocês não podem cometer: levar laudos médicos genéricos. Tem que focar na doença, tem que focar no CID e tem que focar como que aquela situação, aquela doença o está impedindo de trabalhar. Então, exames antigos, né? É bom levar, mas você não pode levar só os exames antigos, né? Só os exames antigos não vai provar e você continua com a situação clínica atualmente. Então, laudos médicos atuais, atualizados, e leva os antigos para quê? Para que, se for necessário, comprovar que você já tem um histórico com aquela doença, né? Também uma coisa que atrapalha muito é o que eu falei, a falta de descrição das limitações, né? Ou seja, a falta de informação ali do relatório médico de como aquela doença traz limitações para você na sua atividade laborativa, tá bom? Então, de modo geral, a gente costuma dizer que o INSS, ele não nega a doença. Ele reconhece que a pessoa tem aquela doença, mas ele nega a incapacidade para o trabalho, que é o benefício para esse objetivo. O benefício é concedido para quem está incapacitado para o trabalho, tá? Sobre doença, cuidado de invalidez e BPC-LOA nos casos deficientes. Então ele reconhece a doença, mas não reconhece que você está incapacitado para o trabalho, tá bom? E aí nega o benefício, e às vezes você fica, né, muitas das vezes por razão, pé da vida, né? Vamos lá. Então isso aí. Agora, como aumentar, gente? Como aumentar de fato as chances de ser aprovado? Tá? Com as dicas importantes que ajudam bastante. O laudo médico tem que estar detalhado, né? É o contrário do que falei lá, do que pode atrapalhar. Laudo médico detalhado, descrição clara do que o segurado não consegue fazer, né? Ó, o médico, ele não consegue levantar peso, ele não consegue correr, ele não consegue fazer, ele levanta, entendeu? Isso ajuda muito. Exames recentes, claro, todo mundo sabe, histórico de tratamentos, aí pode levar os antigos, receitas, laudos antigos também. E ter aquele vínculo, ficar claro que há um vínculo entre a doença e a profissão da pessoa, tá bom? Então é isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo. Agora eu vou fazer uma pergunta, se você entendeu, né? Porque a doença não garante o benefício do INSS. Então, se essa informação te ajudou, deixa aquele like, tá? Compartilha com quem está passando por perícia. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá? No próximo vídeo vou explicar como se preparar para a perícia médica do INSS, aí passo a passo, tá bom? Então é importante você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Agora, meus amigos, vou aqui falar para vocês, é rápido, tá, gente? Com relação ao shopping do YouTube, né? YouTube Shop, melhor dizendo, que você que queira ajudar o canal, assim, eu não peço aqui Pix, eu não peço, tem valeu, né? Tem várias formas aí que você dá aí, gasta um dinheirinho, aí, tá bom? Mas assim, a gente nunca pediu aqui no canal, mas você tem uma forma nova de ajudar o canal, que é o botão de hype, né? Aí quem assiste pelo menos pelo celular, você que aparece. Então se você puder dar um hype aí, né? Tem a opção paga, a opção grátis, dê a opção grátis, aí você já ajuda o canal bastante, ajuda o vídeo a chegar mais longe, ajuda o YouTube a entender que está sendo veiculado um assunto de interesse público, tá bom? E também o YouTube trouxe a novidade de você tem o Shop, né? Aí nós tem Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee e tem outros aí que eu não lembro. Bom, então ele vai disponibilizar alguns produtos. Então você que já costuma comprar, né, nessas lojas, agora você pode comprar pelo o link do produto que está aqui na descrição do vídeo, né? Acho que às vezes o YouTube mostra aqui do lado, do ladinho. Então você clica ali, não necessariamente você tem que comprar aquele produto, mas você pode visitar a loja, dar uma olhada lá e porventura gostar de outro produto, né, e queira comprar, essa compra o YouTube passa um percentual aqui para o criador de conteúdo, tá bom? Então você acaba ajudando o canal, em vez de você ir direto lá da internet no Mercado Livre e tal, você que já compra, vá pelo link do vídeo que você está de alguma forma ajudando aqui o criador de conteúdo, que traz informações para vocês aqui, tá? Totalmente de graça, né? Você ajuda aí, né? A gente tem gasto com internet, com luz, alguns equipamentos,
E falando de equipamentos, eu vou deixar aqui, de repente você que queira criar canal, né? É muito importante você ter esse microfonezinho aqui, né? Ele não é caro, tá? É muito bom, tá? Sem fio. Tem também câmera, tem caixinha de som e outras coisas mais, tá? Que você pode estar comprando. E depois você quer fazer um canal de passeio, de viagem, uma coisa do tipo. Tá bom, acho que eu já falei demais aqui. E muito obrigado mais uma vez, você que chegou até o final do vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.